Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 26 de agosto de 1934, lição 9. Oséias prega o amor de Deus. Oséias capítulo 11, versos 1 a 4, 8, 9 e capítulo 14, versos 4 a 9. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como eles o chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificava Baalins e queimava incenso, as imagens de escultura. Eu, todavia, ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com corda de amor, e fui para eles como os que levantam o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a dama? Te poria como Zeboim? Virou-se em mim o meu coração, todos os meus pesares juntamente estão acendidos. Não executarei o furor da minha ira. Não me tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, e não entrarei na cidade. Capítulo 14, verso 4 em diante. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei a Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas, e a sua glória será como a da oliveira, e cheirará como o Líbano. Voltarão com os que se assentarem debaixo da sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide, a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim então dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido e olharei para ele, ser-lhe-ei como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores cairão neles. Texto áureo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Resumo da lição. O amor de Deus manifesta nas suas providências concernente à retirada de Israel do Egito, versos 1 a 4. Os pesares que Deus sente para manifestar sua ira contra Israel, versos 8 e 9. Deus pronto para curar Israel da sua perversão, capítulo 14, verso 4. O que Deus deseja ser para o seu povo, versos 5 a 7. O testemunho de Israel depois de convertido, versos 8 e 9. O povo de Israel, quando do Egito foi considerado da parte de Deus como um menino, Deus mesmo chama seu filho. Por mão poderosa o livrou do Egito e o guiou como a um menino que ainda não sabe andar. Os cuidados de Deus estão manifestos nestas palavras. Eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços. O móvel dos cuidados de Deus era o amor. E este, certamente, atingiu o desígnio mais glorioso a respeito de Israel, pois Deus viu nesse povo aquele que havia de sair da linhagem de Abraão, o Messias. Vendo Israel no Egito, ele viu também aquele descendente de Israel, que havia de chegar ao Egito por causa da perseguição de Herodes, e do qual foi dito: do Egito chamei o meu filho. Por amor de Cristo, Israel foi cercado dos cuidados especiais de Deus. Mas, diante de tanta graça, ainda foi ingrato, porque, em lugar de corresponder ao amor do seu Senhor, desviou o seu coração para as coisas que os outros povos estimavam e adoravam. O Senhor procurou ganhar Israel com meios humanos. Tirou a carga das suas queixadas e o alimentou. Como o cavalo fica satisfeito quando o seu dono lhe está tirando o freio para o alimentar, assim deve Israel ficar satisfeito diante dos cuidados de Deus. O homem, quando tudo corre bem, esquece facilmente que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1, verso 17. Deus não tem prazer em castigar ou destruir.
Ele sentiu pesar em agir com Israel para destruição e, portanto, o avisou para que não fosse preciso fazer com ele, como fez com outros povos, que destruiu com fogo do céu. Sobre Adama e Zeboim, vê de Gênesis capítulo 14, verso 8, e capítulo 19, versos 24 e 25. A sua providência a respeito de Israel, ainda que não fora imediata, consistiu em enviar um outro fogo e também o santo para o seu meio. Jesus pode, nestas palavras, ser previsto. Ele veio lançar outro fogo. Não veio com vara, mas deixou a vara cair sobre si. Deus não podia estar nas cidades cheias de idolatria, mas ia chamar o povo fora das suas organizações corruptas para usar de misericórdia com o mesmo. Misericórdia quero, e não sacrifício, disse Jesus. Deus quer que todos os homens se salvem. Este seu amor não só se limita a Israel, mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2, verso 11. A conversão foi necessária, a fim de que pudesse haver cura para Israel. O amor de Deus é voluntário. O Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. As promessas a Israel são as mais gloriosas possíveis. Elas farão com que Israel dê um testemunho glorioso do seu Senhor. Virá o dia quando estas palavras se cumprirão em todos os povos. Então todos os que agora as ouvem e as atendem serão beneficiados pelas promessas que o Senhor tem dado.